Eu amo viajar. Claro, né? Se tu conhece a gente aqui, sabe que o nosso blog Mapa na Mão fala de viagens. Mas como eu nasci somente linda e não rica, eu tenho que economizar muito nas viagens e também antes das viagens com o planejamento para a gente poder viajar mais e mais. E eu sei que tu vai amar esse vídeo aqui porque eu quero trazer aqui para ti 14 dicas de economia em viagens. Fica comigo aqui, eu sou a Michela do blog Mapa na Mão. Quem me conhece sabe que eu tenho a seguinte filosofia. Sim, tem muitos destinos por aí caros, mas é possível conhecer a maioria deles se a gente se planeja com bastante antecedência e se economiza por lá durante a viagem. E esse vídeo daqui ele vai falar justamente sobre isso, sobre economias nas viagens e não antes com o planejamento. Isso aí deixa para outro próximo vídeo que de repente eu também posso gravar. Primeira dica: coma onde os moradores comem. Sim, muitas vezes, em muitos lugares, eu pergunto para as pessoas, principalmente assim os vendedores, as pessoas que trabalham nesses locais, nessas cidades, onde que tu costuma comer? E aí a gente consegue geralmente, às vezes, muitas vezes, descobrir lugares bem interessantes com precinho bem barato. Então, fica aí essa dica. Dica 2. Subway serve tanto para o almoço como o jantar. Não tenha preconceito de comer um belo de um sanduba e o Subway costuma ter preços maravilhosos em todo lugar aí do planeta. Então se tiver Subway aí na cidade por onde tu passar ou também outros fast foods que tu conheça, eu prefiro um pouquinho mais o Subway porque ele te dá opções mais saudáveis, com bastante salada, também opções vegetarianas pro meu caso e com um precinho bem ok. Dica 3. Mercado é o teu melhor amigo. Sabia que eu adquiri aí essa mania e até um gosto de conhecer mercados por onde eu vou? Sim, até porque a gente faz muito disso por aí, porque geralmente no mercado eu aproveito para comprar lanchinhos, comprar frutas para os jantares, comprar água. Sim, eu compro água no mercado que sai muito mais barato. Então, onde tu estiver, já pergunta na recepção do teu hotel onde ficam os mercados mais próximos para tu garantir sempre aquele lanchinho, levar na bolsa ou até mesmo o jantar e economizar aí com o restaurante. E não só economizar com o restaurante, por exemplo, lá em Orlando, muitas e muitas lembrancinhas nos mercados são bem mais baratas do que nos parques, por exemplo. Então aproveita para conhecer os mercados e ver se também não tem lembrancinhas ou chocolates, por exemplo, chocolates suíços. Não compra aí nas lojas que vendem chocolates nas ruas ou lugares turísticos. Compra no mercado. O mercado sempre tem aquela opção mais econômica para muitas e muitas coisas aí da tua viagem. Dica 4. Transporte público. Infelizmente, nem toda cidade é bem servida de transporte público, principalmente aqui no Brasil. Mas se tu for viajar para o exterior, muitos e muitos lugares possuem muitas opções de transporte público bem interessantes, geralmente mais econômicas. Trens, metrôs, ônibus. E hoje em dia com a internet aí é possível pesquisar com antecedência, fazer um planejamento bem legal aí para a tua viagem. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um aplicativo bem interessante onde tu pode se programar, estando lá naquele lugar, qual o melhor transporte público para pegar, dependendo do lugar e para onde tu for. É bem prático, dá uma olhada aqui na descrição. Dica 5. O teu pé continua sendo o teu melhor amigo. A gente costuma planejar aí os passeios do dia numa região próxima para a gente não precisar utilizar o transporte público durante o dia. Então a gente aproveita para caminhar bastante, conhecer o máximo daquela região e assim economiza também durante o dia e nos passeios. Dica 6. Bebidas só em mercado. Isso aí eu aprendi assim depois de levar uma facada lá em Paris, quando a filha, que ainda era pequena, ela mesma chamou o garçom e pediu uma água. Tá, tudo bem, uma água, beleza, aí a água veio, só que depois a conta veio também e a gente voltou para o hotel chorando, porque a gente pagou 9 euros por uma garrafinha de água. E a partir daquele momento a gente aprendeu e passou a instruir também as filhas a não pedirem mais bebidas nos restaurantes. Então a gente costuma comprar água no mercado, levar para o hotel e aí a gente toma água tanto no hotel como leva para os passeios. E uma dica legal também, em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, quando tiver no restaurante, estiver com muita sede,
Pede garrafa da torneira, tap water, porque geralmente esses estabelecimentos trazem uma jarrinha da garrafa potável da torneira e gratuita. Próxima dica, a geladeira pode ficar do lado de fora. Essa dica aqui é um pouquinho curiosa, tem gente que inclusive acha bem interessante, bem engraçado quando eu conto, porque a gente acabou usando da criatividade aí nas nossas viagens para lugares frios. Alguns quartos não possuem frigobar, mas possuem calefação. Então não dá pra gente comprar laticínio, queijo e outros produtos pra gente preparar o lanchinho aí durante o dia nas viagens, nos passeios, para também economizar. Eu acabei pensando, por que não deixar do lado de fora da janela do quarto, não é mesmo? Se for seguro, claro. Então, em alguns locais eu conseguia fazer isso, onde tinha ali um guarda... não lembro o nome daquilo. Aquela partezinha ali que fica fora da janela, grande o suficiente, que não tivesse perigo de cair, eu deixava ali queijo, iogurte, suco do lado de fora e, dependendo do frio, até tinha perigo de congelar. Então aí tá mais uma opção para tu usar a criatividade, caso tu vá para um lugar frio e precise de uma geladeira. Próxima dica, pesquise muito com relação a tudo. Sim, porque às vezes a gente sai daqui já com uma concepção, né, criada na nossa cabeça, por exemplo, de que trem na Europa é barato, mas nem sempre o trem é a melhor opção e a opção mais barata. Muitas vezes a gente passeou dentro de cidades ou de uma cidade para outra cidade, até de país para outro país, de ônibus, por exemplo, porque o valor saía muito mais em conta. Eu vou até deixar aqui na descrição um link de uma empresa grande lá na Europa, Flixbus, que tem ali, dá para fazer cotações de cidade para cidade, país para país dentro da Europa com preços bem interessantes. Mas então, voltando ao tópico, pesquisa muito com relação a tudo, porque nem sempre aquilo que a gente imagina é a melhor opção. Milhas. Esse aqui é um pouquinho clichê, né? Todo mundo já sabe dessa história de milhas, mas nunca é demais falar. Tenta se inteirar bem inteirado mesmo com relação aos programas de milhagens aí do teu cartão. E aqui em casa a gente procura colocar quase todas as nossas compras, até as de pequeno valor, no cartão de crédito, para ir acumulando milhas. Também temos aí um programa de milhagem de combustível, também ajuda bastante na hora de trocar aí por pontos. Então dá uma estudada bem caprichada, porque muitas viagens nós fazemos aqui com milhas, não gastando nada, então... com avião. Free Walking Tour. Sabe o que é isso? Bom, vou deixar aqui também na descrição um link onde a gente contou aí várias coisas sobre essa modalidade de passeio muito interessante que existe aí em muitas cidades turísticas. O Free Walking Tour é um tour caminhando em grupo, onde a gente vai conhecendo aí os locais, ouvindo as histórias de alguma pessoa aí que geralmente mora nesse local, conta com muito entusiasmo e é bem interessante esse tipo de passeio. E o recomendável no final é tu dar uma gorjeta. Então não deixa de dar uma gorjeta porque é feio, tá? Dá uma gorjeta ali pro guia, mas é um passeio bem econômico e uma maneira bem legal de conhecer os lugares. Compre os ingressos antes. Muitas vezes os sites das empresas dão desconto para quem compra online e também tu vais evitar filas aí em muitos lugares. Então não deixa de conferir sempre para onde tu for se tem como comprar antes os ingressos. Eu vou deixar aqui alguns links de vendas de ingressos, tanto no Brasil como lá no exterior, e de repente tu consegue ali uns passeios com preços bem interessantes e já compra antecipadamente para garantir tanto o lugar, porque às vezes esgota. A gente, inclusive, deixou de conhecer um lugar lá que eu tinha muita vontade em Pequim, que era a Cidade Proibida. Eu tenho vontade de chorar até hoje, porque a gente chegou lá, esqueceu de comprar o ingresso antecipadamente online e não tinha mais lugar. Então não faça isso, compre antecipadamente, inclusive, para garantir um desconto. E também, outra dica, tenta fazer esses passeios no primeiro horário do dia, porque daí depois tu tens o restante do dia livre para caminhar pela cidade e conhecer outros lugares interessantes. Procure os dias de entrada gratuita. Em muitos locais, por exemplo, museus, alguns momentos, em alguns dias do mês, a entrada é gratuita. Então pesquisa antes em posts aí de blogs ou até mesmo no site daquela atração, se há em algum momento, em algum domingo do mês, por exemplo, com entrada gratuita. E aí tenta reservar com antecedência também para não perder o lugar. E também vale aqui nesse item, vou incluir aqui nesse item a questão da meia entrada. Então, se tu és estudante, já prepara a tua carteirinha e sempre leve contigo, porque em muitas atrações é possível pagar meia entrada. Dica 13.
já saia de casa com um valor estipulado de gasto por dia. Nós fazemos assim, a gente já coloca ali o valor gasto, o valor X por dia e a gente não pode extrapolar esse valor. Então, se a gente vê que está chegando perto, a gente tenta economizar com a comida, tenta tirar algum passeio pago naquele dia, ou tenta até economizar mais em alguns dias para que num outro dia a gente possa extrapolar, caso a gente queira, por exemplo, fazer um passeio diferente. Então, já estipula antes da viagem quanto que vai ser gasto por pessoa e por dia, com passeios, alimentação, transporte público, todos os gastos daquele dia. E assim tu vai evitar surpresas no retorno, com um orçamento muito mais estourado aí do que o que tu estava pensando quando tu planejou a viagem. E a dica de número 14 é: sempre que puder, viaje em baixa temporada. Nós, por exemplo, costumamos viajar para o exterior no inverno de lá. Não porque a gente ama passar aquele frio do cão. Na verdade, a gente até gosta, porque é algo diferente. Com frequência, inclusive, a gente se depara com a neve, que é uma coisa muito legal pra gente que não é acostumado. Mas, principalmente, a gente viaja nessa época do ano porque geralmente é mais barato, porque é baixa temporada. Como a gente às vezes tem que conciliar aí a viagem com as férias escolares, então a gente deixa para viajar no período ali de final do mês de janeiro, nós aqui verão, mas lá inverno, para a gente pegar aí umas promoções em lugares muito mais baratos e até com menos pessoas. Mas também quando dá, a gente viaja fora das férias para pegar também uns valores mais baratos, inclusive de passagem aérea. Então pesquisa bastante antes qual é a alta temporada, qual a baixa temporada lá para o lugar onde tu quer ir, e se tu puder, planeja aí com antecedência as tuas férias para o período de baixa temporada. E aí, qual a tua diquinha especial de economia que tu sempre coloca em prática aí nas tuas viagens e te ajuda bastante no orçamento? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro anotar esse tipo de dica, né? Porque a gente também precisa economizar mais para não parar de viajar. E eu vou deixar aqui na descrição uns links bem bacanas para tu também economizar com seguro viagem, porque tem desconto, com hospedagem, porque ali tem várias opções, tu podes escolher colocando o filtro ali mais barato primeiro, com passagem aérea, que também tem muita promoção ali nesse link. Não deixa de conferir a descrição, que a gente sempre deixa dicas bem legais aqui para te ajudar também no planejamento da viagem. E não se esquece de te inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber outras dicas e outras novidades como essas desse vídeo, e também para a gente continuar viajando aí por esse mundão, tá bom? Um beijo e até a próxima!